Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade ao estudo do ciclo de vida das angiospermas. Na videoaula anterior, nós falamos da parte feminina, né, do gineceu. Então, a gente estudou toda a parte feminina até chegar na formação do gameta feminino, que é a oosfera. E agora a gente vai para a parte masculina, o androceu, né? Nós vimos lá na primeira parte, na primeira videoaula, né, que a flor, né, muitas flores, sejam elas hermafroditas ou masculinas, elas são feitas por um conjunto de estames, né? E esse conjunto de estames compõe a parte masculina chamada de androceu. Esse, então, androceu, esses estames, são o aparelho reprodutor masculino. Lembrando que o estame, ele é feito de um cabinho chamado filete e dessa estruturinha aqui em cima, porque que eu estou desenhando, se tem aqui a figura, né, que não é antena não, é a antera, né, tá escrito errado, a antera, que é onde vão formar os grãos de pólen. Lembrando que o conectivo é a estrutura que liga o filete na antera, ok? Então, aqui uma figurinha para vocês observarem, né, a antera e aqui o filete, formando o estame. Então, vamos lá. A antera, né? Aqui está o estame. Observem a figura, tá? Fiquem de olho na figura. Então, o estame tem o cabinho, o filete, e agora a gente vai se concentrar na antera. Lembrando que tudo isso faz parte da flor, e a flor é uma estrutura diploide, porque faz parte do esporófito, ok? Lembrando que estrutura diploide é porque os cromossomos estão aos pares, né? Se a gente fizer um corte transversal na antera e abrir a antera vai parecer essa forminha de docinho de festa, né? E aí você vai ver, então, os chamados sacos polínicos, 4, né? 1, 2, 3, 4 sacos polínicos. Esses sacos polínicos, em última instância, vão formar o pólen, né? Eles são os microsporângios. Por que micro? Tudo que é micro é masculino, né? Que vem o prefixo micro. Esporo, anjo, casa. Então, de trás para frente é a casa do esporo masculino. É no saco polínico que serão produzidos os esporos masculinos, né? E como que acontece isso, né? Então, no saco polínico, ele vai ser rico em células mães de grão de pólen, 2N. Lembra lá na parte feminina também tinha célula mãe, né? Só que era célula mãe de megásporo, né? De esporo feminino. Essa célula mãe de saco polínico, de grão de pólen, vai sofrer meiose. Quando ela sofre meiose, ela gera células N. Essas células N são chamadas de micrósporos, né? Então, imagina um monte de célula 2N, um monte, que estão todas no saco polínico sofrendo meiose. E aí vai formar um monte de células N, que são os esporos masculinos, os micrósporos, né? Lá na parte feminina, a maioria se degenerava, sobrava um só, lembra? Aqui não. Aqui eles não vão degenerar, muito pelo contrário. Um micrósporo, vou dar um zoom aqui, ó, para vocês. Um micrósporo, esse núcleo do micrósporo vai sofrer mitose, divisão do núcleo. E aí, esse micrósporo vai formar uma célula com 2 núcleos, porque sofreu mitose. Mitose, o E aqui, ó. Então, um núcleo N formou uma célula com 2 núcleos N, ó, N mais N. E esse é o grão de pólen. O que é o grão de pólen? Esse grão de pólen é o gametófito jovem, né? E aí, esse gametófito jovem, o que é esse grão de pólen? Tem uma parede, né? A exina e a entina, nós vimos
essa parede lá também em gimnospermas. Esse grão de pólen, então, ele é formado de dois núcleos principais. O núcleo germinativo, que ele vai dar origem ao gameta masculino, ainda ele não deu origem, por isso que ele chama gametófito jovem, porque ainda ele não formou gameta, e o núcleo vegetativo. Esse núcleo vegetativo vai formar o tubo polínico, porque o pólen vai crescer para formar um tubo, ó, o tubo, ok? Então, o grão de pólen é feito de dois núcleos, o germinativo, que vai formar a gameta, e o vegetativo, que vai formar o tubo polínico. Igualzinho em gimnosperma, ok? Então, se você viu a aula de gimnosperma de pólen, você também sabe angiosperma. Mas isso está na parte masculina. Esse pólen tem que chegar na parte feminina. Como que acontecia isso em gimnosperma? Pelo vento, só pelo vento. A polinização, o transporte de pólen em gimnosperma era só pelo vento. Aqui em angiosperma, não. Nós vamos ter pelo vento, pela água, pelos animais, e isso vai ser assunto da próxima videoaula. A gente não vai falar isso agora. Fato é que o pólen agora ele tem que ir parar aonde? Na parte feminina. Então, olha aqui, vamos lá. O ovário. O ovário é a parte feminina, vamos fazer o símbolo feminino. E aí, o pólen, que bonitinho, ele vai chegar aqui na abertura. Como que chama a abertura? Micrópila. Quando chega na abertura, né? Aqui vejam que é o óvulo, né? O óvulo está dentro do ovário, né? Então, o que vocês estão vendo aqui é o óvulo e o óvulo está dentro do ovário. Lembrem que o ovário, essa é a parte basal, né? E o pólen vai cair aqui e vai ter que formar o tubo polínico. Então, vamos lá. Quando o pólen vai dar origem ao tubo polínico, então, ó, nós temos a célula vegetativa. Essa célula vegetativa, o núcleo vegetativo, vai estar relacionado ao crescimento do tubo polínico, ou seja, a formação desse tubo mesmo, para chegar até a abertura aqui, ok? Olhem só aqui, ó. Lembra lá no meio, na videoaula anterior? Olha a oosfera aqui, ó. Tá esperando lá ser fecundada, né? E essa célula germinativa, que é N, vai sofrer mitose. Quando essa célula germinativa sofre mitose, ela forma, agora presta muita atenção, o gameta masculino. Esses dois gametas masculinos são chamados de núcleos espermáticos, ok? Então, não tem anterozoide, é chamado de núcleos espermáticos. E aí, então, a gente não chama mais isso de grão de pólen, chama de tubo polínico, que é o gametófito maduro. Acontece que em gimnosperma, desses dois gametas, um degenerava. Aqui não, tá bom? Então, o que vai acontecer? A célula vegetativa degenera. Nós não temos dois gametas masculinos, ok? O primeiro gameta, que eu vou chamar aqui ó, de primeiro núcleo espermático, esse é o primeiro gameta masculino. Ele vai fecundar a oosfera. N com N, o que é a oosfera? A oosfera é o gameta feminino. Então, gameta masculino com gameta feminino formam um embrião, que é o novo esporófito, ou seja, a nova planta. Nova planta. Que é essa estrutura aqui dentro. O embrião. Ok? Mas nós não temos dois gametas? Aqui não degenerou. O segundo núcleo espermático, que também é gameta, olha só, vou até pôr em preto, vai se fundir com esses dois núcleos polares que estão aqui no meio. Então, eu tenho o gameta masculino N, fundindo com mais dois núcleos, N mais N mais N.
eu vou ter uma célula, eu não gosto de chamar de zigoto, parece, né? Eu vou ter uma célula 3N. Essa célula 3N vai envolver o embrião. E ela passa a ser chamada de endosperma secundário ou albúmen. Sim, eu tenho um tecido triploide, 3 cromossomos semelhantes, 3 pares, né, 3 conjuntos cromossômicos, tá? Qual que é a função desse endosperma? Alimentar a plantinha que está surgindo aqui, ok? Então, é um tecido de reserva, de alimentação. Isso daqui que deixa eu fazer de verde aqui. Isso aqui que vocês estão vendo é o óvulo fecundado. Eu vou pintar de azul. Vai estar aqui, ó. É o óvulo que foi fecundado. Esse óvulo que foi fecundado vai virar a semente. Então, o óvulo fecundado vira semente. E o óvulo que está aqui dentro do ovário, né, que virou semente, ele vai mandar uma informação para o ovário. Olha, eu fui fecundado, eu fui fecundado. E aí, o que vai acontecer? O ovário vai se desenvolver no fruto. Então, a gente fala que as angiospermas, elas têm dupla fecundação. Por que dupla fecundação? Porque os 2 gametas masculinos vão ser fecundados. O primeiro vai fecundar a oosfera. N mais N forma o embrião. Ok? Esse embrião, né, ele vai dar origem à semente, né, à plantinha nova. O segundo gameta masculino vai se fundir com os núcleos polares. N mais N mais N vai dar um tecido 3N, que vai nutrir, alimentar o embrião. Então, anotem aí, a gente diz que a semente é o óvulo fecundado e o fruto é o ovário desenvolvido. Olha que bonitinho aqui, ó. O óvulo, ele foi fecundado. Então, esse óvulo fecundado, ele vai originar a semente. E o óvulo está no interior do ovário. O ovário que envolve o óvulo vai dar origem ao fruto. Por isso que a semente está dentro do fruto. Então, aqui, mais uma vez, para vocês estudarem, né? O ovário com a semente dentro hipertrofia, ou seja, cresce e origina o fruto, que é a característica moderna que surge nas angiospermas. Então, o que é a semente? É o óvulo contendo o embrião e o endosperma. O que é endosperma? O tecido que vai nutrir o embrião. Lembrando que esse endosperma é triploide. Na gimnosperma, o tecido que nutre o embrião é haploide, ok? É uma diferença. E aqui o ciclo de vida, fechadinho, bonitinho, para vocês estudarem, ok? Então, vamos lá. Nós temos a flor. Olha a parte feminina aqui, que a gente viu na outra videoaula. Então, nós temos a célula mãe, que vai sofrer meiose, formando o esporo funcional, que vai sofrer 3 mitoses, formando, então, o saco embrionário, que é o gametófito. Estou fazendo só uma revisão, tá bom? Para não ficar... O que nos importa aqui no saco embrionário? O gameta feminino, a oosfera, e os núcleos polares, os 2 aqui, o N aqui e o N aqui. Ficou pronta a parte feminina na flor. Tá aqui, ó, aqui no meio. A parte masculina, deixa eu fazer de outra cor, de preto aqui. Então, nós temos a antera. A antera, né, tem as células mães que vão sofrer meiose, formando esporos.
Esses esporos sofrem mitose formando pólen, e aí o pólen ele vai cair na parte feminina, né? Esse pólen, então, ele vai germinar formando o tubo polínico. O tubo polínico, então, vai formar os gametas masculinos, N e N, e vai acontecer a dupla fecundação. Quando acontece a dupla fecundação, forma o embrião e um endosperma, né? Que é o que? A semente, né? E a semente, então, ela vai estar envolta pelo fruto. E aí ela vai cair e vai originar uma nova planta. E aqui, mais uma vez, ó, o detalhe, né? Ó, o pólen vai germinando, olha que bonitinho, bem explicadinho, ó. Os dois gametas, ó, o primeiro e o segundo, né? Então, ó, o primeiro gameta fecunda com a oosfera e forma o embrião. Embrião. O segundo gameta masculino se funde com os dois núcleos polares e forma o tecido triploide. Ok? Isso é a dupla fecundação nas angiospermas. Durante todo o início, né, da biologia vegetal, eu venho falando para vocês que a angiosperma é o maior grupo das plantas terrestres, né, o grupo mais diversificado, né, com maior número de representantes, né. Quais são os principais fatores responsáveis por este sucesso evolutivo, né? Um dos primeiros que a gente vem batendo, que não é uma característica exclusiva das angiospermas, é a presença do tubo polínico, né, do grão de pólen. Por quê? Porque isso tornou, né, as plantas independentes da água para fecundação. Mas, como eu disse, isso não é uma característica exclusiva das angiospermas, também está em gímeno. O fato é que o fruto, né, o surgimento do fruto, que é uma característica exclusiva da angiosperma, ou seja, o surgimento do ovário, porque o ovário, né, é que faz surgir o fruto, fez com que a semente ficasse protegida e a semente carrega o embrião. E além disso, o fruto, como muitos animais se alimentam desse fruto, os animais acabam dispersando a semente muito melhor, seja por meio cuspindo, né, a semente ou por meio das suas fezes, eliminando as sementes. Então, as angiospermas, elas têm uma grande capacidade de disseminação das suas sementes. Além disso, que nós vamos falar na próxima videoaula sobre polinização, eles têm um grupo muito grande, diversificado de polinizadores. Isso também é um fator de sucesso evolutivo. E as sementes também têm reservas nutritivas, e isso acaba, então, facilitando o desenvolvimento inicial do embrião. Eu espero que vocês tenham gostado dessa última parte e a gente volta aí nas próximas aulas continuando com angiosperma. Um beijo!